because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. My name is Marjan Satrapi. I'm Iranian and French because I'm living here since a long time. And I have started as a cartoonist. By coincidence, actually, I started to make comic books, and then by coincidence, I started making films. Part of my work is based on the memories and feelings because I'm an exiled person, and like any exiled person, I always go to the past. The things that touches me, that is the things that I have grown up with, that is the things that is really, you know, it is on my skin. Everybody does that. Even the guys who make sci-fi movie, you know, with full of monsters and these things, it comes from an internal fear, it comes from obsessions, it comes from whatever is extremely personal. More or less everybody is the same. It's just our ignorance that makes that we believe that the other one is not like us. Olá, aqui é a Angélica do MasmorraCast. Eu sou a Isabel, do Estante da Sala. Eu sou a Michele, do Leia Mulheres e do blog Espanador. Eu sou a Stefânia, do Cinema em Cena e do Discos da Estê. E hoje estamos aqui com a Raquel Gomes, que é do Cinematório Café. Apresente-se, Raquel, por favor, para os nossos ouvintes. Oi, gente, prazer estar aqui, adorei o convite. Eu sou, como a Angélica já disse, do Cinematório Café e também escrevo colunas e alguns textos pro site Cinematório, né, pro blog, e também sou Instagramer do Cinematório. Aê, hi-fi! Sim, muito bom. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Raquel. Espero que você curta essa gravação, querida. Ah, já tô curtindo. Legal. E você está escutando Feito por Elas, podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. Hoje falaremos da cineasta iraniana Marjane Satrapi. Marjane nasceu em 22 de novembro de 1969, na cidade de Rasht, no Irã. Seus pais pertenciam a uma classe média alta e se posicionavam contra a monarquia do último Shah. Marxistas foram tomados de surpresa pelos grupos religiosos fundamentalistas que surgiram ao poder depois da Revolução de 1979. A violência dos diferentes governos existentes, enquanto crescia, marcou Satrapi, especialmente a execução do seu tio após a Revolução. Preocupados com o posicionamento forte da filha, seus pais a enviaram a Viena para estudar no Liceu Francês, em 1983. Depois da adolescência, retornou ao Irã e estudou comunicação visual, obtendo o título de mestra na Universidade Islâmica Azad, no Teherã. Posteriormente, ela se mudou para Estrasburgo, na França, e lá se dedicou à novela gráfica, autobiográfica Persépolis, publicada em 4 partes entre 2000 e 2003, e traduzida para o inglês em 2 partes em 2003 e 2004. Com ela ganhou o prêmio de melhor quadrinho para autores, com menos de 3 obras no Festival Internacional de Angoulême. Seu trabalho seguinte, Bordados, também foi indicado e o posterior Frango com Ameixas recebeu o prêmio principal de melhor quadrinho. A adaptação de Persépolis para o cinema, que co-dirigiu juntamente com Vincent Parronot, estreou em 2007 no Festival de Cannes. Ali ganhou o prêmio especial do júri, depois uma indicação ao Oscar de melhor animação, tornando-se a primeira diretora indicada na categoria. Deu sequência ao seu trabalho no cinema com os filmes Frango com Ameixas, em 2011, La Bande de Jotas, de 2012 e As Vozes, de 2014.
Em entrevista, Satrap diz que usa os quadrinhos não para falar a verdade, mas para contar a sua verdade, da forma mais real possível. A autora ainda afirma que o inimigo da democracia não é uma pessoa, é uma cultura patriarcal. Sobre a sua obra, reflete que o único limite para a imaginação no cinema somos nós mesmos. De uma maneira geral, eu queria saber de vocês como é que foi a percepção de vocês, qual foi o primeiro contato com a obra da Marjane, antes inclusive, né, não sei se foi primeiramente em quadrinhos, se foi diretamente com a animação. Meu primeiro acesso foi com a animação, Persepolis. Foi o primeiro filme, foi a minha descoberta com ela mesmo. E, inclusive, depois, né, que eu fui saber que era um quadrinho, que tinha todo um outro material a ser buscado e tal. Mas a primeira ligação foi com o filme. Ah, é legal. Interessante pra muita gente, viu, Raquel? Eu acho, inclusive, que é uma animação que você não necessariamente tem que conhecer obrigatoriamente o quadrinho, né? Ela fala muito por si, né? É uma excelente adaptação. Eu já fui ao contrário. Eu tenho uma amiga que é de Minas também, inclusive, ela que me introduziu no mundo dos quadrinhos e me indicou o Persepolis. Eu gostei muito, eu nem sabia que tinha uma animação e assim que eu terminei a leitura eu já fui assistir e pra mim, tipo, uma complementa a outra. Gosto bastante das duas mídias, né, da Marjane. No meu caso também foi a animação, a primeira que eu assisti. E aí, alguns anos depois, eu fui ler Bordados e eu só fui ter contato com o quadrinho do Persepolis esse ano mesmo. Então eu fiz todo o caminho contrário. Eu comecei pelo filme, depois pelo outro livro e só no final é que eu cheguei no quadrinho. Gente, eu na verdade eu não lembro qual que eu fiz primeiro. Se eu li primeiro o graphic novel ou se eu vi o filme, mas realmente eles têm uma simbiose assim, muito, muito grande, assim. Tipo, um completa o outro, mas eles são independentes, né? Muito parecidos, assim, no desenho dela, mesmo desenho, e alguma coisa em relação à adaptação, mas assim, é perfeito. Os dois, ambos são perfeitos. E eu não lembro qual que eu tive contato primeiro. No meu caso, já foi como a Michelle, né? Eu conheci primeiramente o quadrinho Persepolis, né? Os outros que eu vim conhecer somente depois, porque eu não tive acesso, né? Eu tive que ler online, né? Praticamente. Mas é sensacional. Aliás, eu tô chamando de quadrinho, as pessoas gostam de chamar de graphic novel, né? E a Marjane, ela tira isso, né? Porque graphic novel é uma coisa mais chique, né? Uma coisa mais refinada, não é à toa que ganhou o Festival de Angolene, né? E tal. E ela fala, não, chama de quadrinho, né? Eu gosto, tenho simpatia por expressões simples, né? Também vou com ela, tô junto. Legal. Eu também tô junto. Ela diz que graphic novel é um termo que parece que tira o humor da coisa toda, né? E que parece que as pessoas hoje em dia têm medo de justamente se vincular a essa imagem de que quadrinho tem que ter humor, né? E ela trabalha, de certa forma, embora com esses temas pesados na questão autobiográfica dela, mas sempre tem uma pitada de humor no trabalho dela, né? Ela não foge disso. Eu acho que talvez associar a graphic novel mesmo, justamente por essa coisa quase canônica, assim, pelo formato porque é um livro mesmo, assim, não é tipo, não é bem um quadrinho, assim, não que o quadrinho seja inferior, mas, assim, a forma do quadrinho ser mais episódica, né, tipo, fascicular, no caso dela é mais uma obra maciça, assim mesmo. 2 volumes, né? Eu sou da época que se chamava de gibi, cara. Não era nem, né? Sim. Então, mas uma coisa curiosa que vocês mencionaram, Isabel mencionou, a questão do humor, né? E aí a gente pode comentar um pouco, que a gente sabe da associação dela com o Vincent Parronot, né? Quem dirigiu tanto Persepolis como o Frango com Ameixas, né? E ele também é um ganhador do prêmio Angolene, né? Ele ganhou por Pinóquio, que é uma história para maiores de idade, uma história cheia de violência, sexo, mas impressionantemente desenhada, entendeu? Cada quadro é sensacional, é maravilhoso. Marjane, eu li muitas entrevistas dela e ela tem um humor negro fortíssimo, ela é uma figura sui generis nesse meio. E isso é muito interessante, né? Ela quer desmistificar algumas coisas. Não sei se ela se designa feminista exatamente, né? Eu li algumas entrevistas que ela, não lembro dela ter falado se ela é feminista, apesar de que ela tem um viés feminino, né? O viés da mulher, né? Sobre certas questões importantes. E a história Persepolis é engraçado, que eu acho que tem
tem sim um viés muito feminista dentro da história. Mas a Marjane mesmo, né, ela não coloca isso. Então, eu li uma entrevista delas, né, eu não sei se é da época do lançamento do Persepolis, mas ela é um pouco mais antiga, que ela fala que ela não é feminista, mas sim humanista. É um discurso que muita gente usa, né, no final das contas. Mas assim, a gente vai respeitar a opinião da autora, né? Mas pra mim as obras dela são extremamente feministas. Ela até fala, né, que as personagens... Nós vamos chegar no The Voices ainda, mas ela faz questão de tirar aquele estereótipo de mulheres padrão nas obras dela. E isso eu acho bem feminista, né? E ela também falou em uma entrevista que eu li alguma coisa a respeito de como alguns dos avanços das mulheres no Irã tinham mais a ver com questões específicas de situações políticas e tal, do que com o feminismo propriamente dito, né? E aí nessa questão assim de que ela fala assim que só quem nos limita somos nós mesmos, que nós que temos que nos colocar para frente. Então eu acho que nesse sentido a obra dela é muito feminista. Ela coloca isso no discurso, mas não necessariamente ela assume essa postura, né? Porque ela, nessa questão, ela não faz, no caso, talvez uma autocrítica, no sentido de que ela, enquanto uma mulher iraniana, ela veio de um contexto muito privilegiado economicamente, né? Então, se colocar para frente, nesse caso, pode ter sido mais fácil para ela do que para outras mulheres iranianas. Ela tem uns posicionamentos, assim, que são favoráveis ao movimento, assim, né? Tipo, em Persepolis mesmo, tem aquele momento épico, assim, que a personagem dela, né, ali representada, chama atenção, tipo, na escola, eu acho, pro fato, por que as mulheres têm que usar, né, aquele... Eu vou falar véu, mas eu sei que o termo técnico não é véu. Hijab. Isso. Por que as mulheres têm que se cobrir, evitando gerar um pensamento, né, dos homens, assim... E os homens podem ter o estilo deles, fazer o que quiser e tal. Então ela tem essas alfinetadas, assim, o tempo todo. E as vozes também é um ponto de vista mais feminino, assim. Então tá nesse sentido, caminho para esse sentido de valorização da mulher, né? Mesmo ela não se intitulando feminista, né? A gente retira muito discurso feminista nas obras dela. Então acho que só por isso já basta, assim, para fazer o serviço, digamos. Inclusive em Persepolis, que a Stefania já citou, além da personagem que é ela mesma, a personagem protagonista, a gente vê também a mãe dela e a avó dela muito empoderadas, assim, inclusive com pensamentos mais modernos e diferente do que seria esperado para aquela época e para aquele local, né? É verdade, até em Bordados, que a Isabel mencionou, que aliás é um quadrinho maravilhoso, gente. Por favor, quem puder, tiver como, acesse, porque é sensacional. Porque muito longe do que a palavra ela indica, né? Quando você pensa em Bordados, você pensa aquela coisa da mulher, né? Fazendo bordadinho e tal, mas um termo que é utilizado por uma coisa que é até assustadora. Que eu lembro que quando eu assisti, por exemplo, eu fui mencionando a Fonte das Mulheres, né? Na época, quando eu assisti esse filme, eu fiquei meio chocada, porque tem uma hora que o personagem fala que ela fez uma reconstrução, né? Fez uma cirurgia de reconstrução, não é reconstrução do ímen, né? É alguma coisa muito mais simples, assim, não é tão... Mas é tipo assim, pra emular a virgindade. Então, Bordados fala muito disso, de questões de mulheres maduras, mulheres contando suas experiências sexuais, mulheres contando suas desventuras, né? Com os relacionamentos, com os casamentos, e é de uma beleza, entendeu? Aliás, a Marjane Satrapi é uma coisa legal, assim, de falar do quadrinho, que é uma coisa minimalista, né? Tem muito poder, assim, no jeito como ela faz os desenhos e tal. Inclusive, ela é muito comparada ao Art Spiegelman, né? Por sinal que escreveu, né, outra novela gráfica também, que é o Maus, sensacional, maravilhosa. Ligou pro Art Spiegelman pedindo desculpa, foi até engraçado, hoje em dia eles são amigos, né? Porque achou que, ai, caramba, tá todo mundo me comparando a ele, quem sou eu? Ela é Marjane, cara, e a Marjane, ela também teve uma obra tão contundente quanto o Art Spiegelman, né? Isso é muito interessante. Pois é, eu ia justamente fazer essa comparação com o Maus, porque são dois relatos pessoais e familiares muito fortes envolvendo situações de guerra, né?
Mas a questão do bordados até me recordou os comentários que nós fizemos sobre a filmografia da Mofida Tatley, né? Porque tem muita essa questão da vivência doméstica das mulheres e de todas essas conversas íntimas e de tudo que é proporcionado por justamente esse ambiente familiar confinado, né? Então, no caso da Marjane não é exatamente confinado, mas assim, de uma familiaridade, de uma intimidade muito grande, né? Então acaba que dá pra relacionar com o que a gente já tinha mencionado na Mofida. E tem muito do humor dela, né? Esse humor refinado e que comunica muito bem, assim. Através do humor, ela faz críticas muito poderosas, assim. No Bordados tem muito disso. Tem. Eu gosto muito de uma coisa que ela faz o que tem que ser feito. Ela faz o opressor ser ridículo, né? Que é algo que hoje em dia se comenta muito, né? Muito se tira a onda do oprimido, né? É muito fácil tirar a onda do oprimido. E vai tentar tirar a onda do opressor, né? Por sinal, a Marjane, ela a gente não comentou, mas ela vive há anos na França e ela diz que ela não retorna ao Irã. Ela diz que não recebeu a Sharia, né? Essa ameaça de morte pública, ela não recebeu, mas ela recebeu algumas ameaças, né? Tipo assim, se você voltar, você vai morrer, né? Inclusive ela é muito temerosa, ela teme, óbvio, pelos pais que residem ainda lá, né? Então é uma situação assim bem complicada, assim, de saudade. Os pais a visitam, né? Até onde eu sei, mas ela não pode retornar ao Irã. Ela pelo menos não pretende retornar ao Irã tão cedo. Eu li que ela comentou em uma entrevista que ela não responde sobre a família dela, mas que foi uma entrevista que saiu logo depois do filme, no caso, né, da versão dublada do Persepolis, e aí ela disse que ela não tinha preocupações em relação à segurança deles, assim, que tava tudo tranquilo pra eles lá, só ela não mencionava eles em entrevista. Tá certo, né, pra não provocar, né, os haters também, né. E separar, né, também, tipo, não vincular necessariamente os outros familiares dela ao que é um trabalho pessoal dela e que esse trabalho sim pode causar, digamos, desconfortos políticos ou coisas do tipo, né? É verdade. Então o Persepolis ele também, primeiro, ele saiu totalmente dividido, mas agora no Brasil já tem uma edição única, assim, mó legal e tal, né? Gostaria que essas coisas fossem um pouco mais baratas, só o que eu tenho a dizer. Meu acesso a Persepolis foi porque o meu namorado é um livreiro, então em banca de sebo chega massa. Tudo, inclusive Persepolis. Diga-se de passagem que o meu Bordados também foi ganhado, do Marcelo Miranda. Ó, que chique! Nossa, o Persepolis também eu li, ainda leio. De vez em quando eu vou na casa de uma amiga minha que eu cuido dos bichinhos dela. Aí quando eu durmo lá eu fico lendo Persepolis e o Mouse, que são dela. Maneiro. Parce qu'on m'a dit, si tu retournes, je sais pas, ceci et cela vont t'arriver. Mes liens sont toujours et resteraient toujours des liens très très profonds. Nous sommes en train de vivre un moment historique. Les chers partis. Au lit, tout de suite. Marge, ce n'est pas un comportement digne d'une future prophète. Mais mon Dieu. Ensemble de marcher vers la démocratie. Nous aurons enfin une société faite de justice et de liberté. Le peuple a voté démocratiquement à 99,99% pour la République. Então vamos lá então ao primeiro trabalho a ser abordado hoje. Primeiramente falaremos então da animação Persepolis de 2007, que é um relato autobiográfico da Marjane Satrapi sobre a sua infância e juventude, tendo então como um pano de fundo os acontecimentos políticos do Irã, bem como questões sobre a fé, religião e gênero. E aí, gente, o que vocês acharam da animação maravilhosa e impactante, né, que é Persepolis? Primeiro, eu só queria mencionar que a gente não comentou, né, hoje o dia da gravação é o aniversário da Marjane, né, 22 de novembro. Oh my God, sério? Sim, é hoje. Verdade, Gente. Uma coincidência incrível, né? Muito. Sim, eu achei muito bacana a coincidência. Eu tava revendo o filme na segunda, no sábado, e fui pesquisar um pouco sobre ela. Eu vi lá a data e eu achei super bacana. Meio que uma homenagem que a gente tá fazendo a ela, né? Eu tinha visto essa animação pela primeira vez em 2008, revi agora, 8 anos depois. Gostei ainda mais.
tanto pela abordagem que ela faz, né, de questões políticas, como o fato dela colocar a vida pessoal. E nas entrevistas que eu tava lendo, uma coisa muito bacana, que questionaram por que a escolha dela de usar desenho, né, nesse, e no próximo atores e tal. E ela disse que, assim, como os pais dela ainda estão vivos, ela não conseguia pensar em botar um ator para representar o pai, a mãe dela e até mesmo ela, por isso a escolha da animação. E como a gente comentou na introdução, realmente são obras independentes, tanto o quadrinho quanto o filme, mas que se completam. E eu recomendo a todos que leiam e assistam, porque é incrível. O que eu acho mais legal do Persepolis enquanto adaptação é que o quadrinho, ele às vezes é meio episódico, né? Ela separa em capítulos que são como se fossem pequenas anedotas das situações que ela foi passando na vida. E na animação ela conseguiu transformar isso num fluxo mais narrativo linear, né? E isso ela fez acrescentando fatos, informações que não estavam no quadrinho, então é mais do que uma mera adaptação. Ela consegue ampliar a cobertura de fatos e de eventos familiares dela com a animação, então um complementa o outro, né? Por exemplo, a história do tio dela que foi executado, que é um dos momentos que mais marcaram a infância dela. Ela conta realmente tudo que o tio dela fez, como ele fugiu, como ele foi preso. Elementos que no quadrinho são só citados por cima, né? Então, acho bem legal como funciona como mais do que só uma adaptação. É interessante também a gente lembrar assim, que é uma animação e uma das poucas assim, que eu conheço, pelo menos, que não são para crianças, né? Porque geralmente animações são para crianças e tal. Justamente por vir de uma graphic novel, com o perdão do termo que a gente já discutiu, mas é muito pesado, não é aquela coisa Disney bonitinho, né? Trata assim de tortura mesmo e tal, apesar do humor que não tem como você se identifica, né, com as lembranças dela. E é fascinante assim, esse gosto que ela tem pela cultura que não é do país dela também é interessante, aquele tráfico de disco que eles fazem, né? Ela querendo o disco do Iron e tal, a jaquetinha Punk's Not Dead, que ela escreve D.E.D., né? Que ela escreve em inglês errado, assim, é tudo muito divertido e crítico, né? E a relação com a família dela também é muito inspiradora, assim, tipo, tanto que tem influência da avó dela, inclusive dublada pela Catherine Deneuve, né? E ela é dublada pela Chiara Mastroianni, tipo, mãe e filha, né? Duas atrizes, assim, impagáveis. A Chiara Mastroianni depois vai aparecer também no Frango com Ameixas. E por ser em preto e branco também, acho que traz muito esse peso, assim. As memórias dela na animação estão em preto e branco, né? Tem alguns momentos que são coloridos, ainda tons mais, não muito gritantes, né? Uns tons mais fechados, assim. Mas ser em preto e branco também é muito inusitado para animação, assim, em vídeo. Muito, muito massa. Bom, no meu caso, eu curiosamente me tocou bem mais agora do que quando eu vi em 2008. E refletindo, eu acho que tem a ver com essa situação política que a gente vive, né? Então, eu acho que a tensão que passa no filme, agora eu sinto com uma firmeza maior, com uma identificação maior do que em 2008, assim. Além dessa questão política, eu gosto muito também, porque é um filme que referencia o próprio cinema e outras artes. Então, a gente vê, assim, muita intertextualidade. Eu adoro filmes que fazem isso. E é um filme que, além de quebrar estereótipos também, ele é sobre amadurecimento. Então, ao mesmo tempo que ele está falando de uma biografia tão pessoal, ele é universal nesse viés do amadurecimento, sabe? Nesse viés do passar da infância para adolescência e da adolescência para fase adulta. Inclusive, ele até saiu numa lista do site The Playlist, entre os 50 melhores filmes teenagers, mas que eu entendi, assim, que eles quiseram dizer que é o filme que tem essa narrativa coming of age, porque é essa coisa da gente observar o amadurecimento da personagem e nos detalhes conseguir se identificar, apesar da história dela ser bem mais dura, mais intensa do que muitas coisas que a gente vive e outras pessoas, mas em algumas outras a gente se encontra, sabe? Então eu acho que ela foi muito feliz em saber direcionar isso, em saber colocar
tanto o lado universal quanto particular. Esse ponto que a Raquel falou, ele me pegou também mais agora, que em 2008 eu não tinha uma visão política do mundo como eu tenho hoje, né? Então essa tensão que a família tá passando, a gente passa numa escala muito menor, obviamente, mas pegou mais, eu acho, né? E também só comentar, eu não sei se a gente falou disso, mas a Marjane foi a primeira mulher indicada ao Oscar na categoria de melhor animação com Persepolis em 2008. E, tipo, só em 2008, depois de tantos anos de Oscar, né? Enfim. Igual a Raquel falou, as referências cinematográficas, assim, a metalinguagem é maravilhosa mesmo. Aquele momento do Eye of the Tiger, né, que é um momento de superação, assim, é um alívio cômico, entre aspas, muito poderoso. E o Godzilla também, na metáfora daquele pânico, assim, que a sociedade passa e tal, no cinema, né? Incrível. No meu caso, eu tô assistindo esse filme todo ano, desde 2013, né? Ano passado, inclusive, eu exibi ele numa programação que a gente faz de filmes abertos ao público na UFAM, que a gente estava fazendo com a temática sobre justamente conflitos no Oriente Médio e tudo, e a opção foi por passar uma animação ao invés de um documentário. Foi algo bem inusitado até assim, em termos de recepção do público. E das primeiras vezes que eu assisti esse filme, eu justamente absorvia mais essa questão do contexto político e do tratamento das mulheres no retrato da Marjane. E dessa última vez que eu assisti, o que mais me pegou foi justamente a questão dos laços familiares. Não sei, provavelmente porque nos últimos 5 anos eu não moro mais no mesmo estado que a minha família, mas a questão de como ela retratou assim a despedida da avó dela e que ela nunca mais viu a avó dela depois que ela foi para a França e a avó dela faleceu e tudo. Isso me pegou, assim, muito. Então, eu fui do extremo político do filme pro extremamente pessoal e do emotivo mesmo. O filme é muito emocionante, né? A avó é uma figura muito importante, né? Na formação da personalidade da Marjane, né? Isso é maravilhoso, né? O final, eu lembro a primeira vez que eu assisti, o final me fez chorar, porque termina com as flores caindo, né? E aí a avó comentava que ela colocava flores de jasmim, não é? Dentro do sutiã, e isso é muito emocionante. Uma coisa interessante também, que eu tava dando uma olhada no making off, né? Que aliás, essa animação como making off, algumas coisas, tudo tá disponibilizado no YouTube. Se você lê legendas em inglês, Persepolis não, inclusive tem dublado, tem legendado, mas assim, se você quiser ter acesso ao making off, tem acessibilidade pelo YouTube. E ela comenta que ela teve que reinterpretar a fala, o jeito de falar, o jeito de caminhar, o jeito de se mover, gesticular, para quem estava fazendo o desenho, para que pudesse, né? Porque como é que ela ia explicar para as pessoas como é que a mãe dela, o tio dela, a avó dela, né, se posicionava? Isso é muito interessante, né? Inclusive a Stefania mencionou ela cantando Eye of the Tiger, que é maravilhoso. É muito legal. E a Chiara Mastroianni, ela teve que cantar pra Chiara tentar imitá-la, né? Esse jeito, né? Que ela canta com aquele sotaque, né? E tal. É muito, muito legal, gente. É uma animação espetacular, assim, pra você compreender certas questões vistas de dentro, né? Claro que é uma percepção pessoal, né? Tem a questão da subjetividade, mas é uma coisa que, tipo assim, como é que isso é representado no cinema? A gente tem pedaços disso, né? Se a gente pegar e analisar em alguns filmes, tem um pouco naquele filme do Ben Affleck, que vai a questão política, né? Não tem aquele filme lá, Argo? Isso. Questão da fuga do Ayatollah, depois o retorno, a influência dos Estados Unidos nessa questão. Então tudo é muito picotado e com uma visão vista de fora, né? Aquela animação da abertura do Argo é mais ou menos um bom resumo para dar um contexto político do cenário em que se passa a história da Marjane, né? Porque ali explica bem para quem não consegue pegar como é que foi a questão da deposição do Shah, né? E a Revolução de 79, e onde entrou os Estados Unidos nisso e tal. Ali dá um contexto mais político. Uma coisa que eu acho bem legal, assim, que a gente citou aí sobre a família, né? Vocês citaram, é como que a educação e a família foram importantes para a autoestima dela, assim, para o empoderamento mesmo. Então eu fiquei prestando bastante atenção como que faz a diferença, até no senso de autocrítica e de crítica do que está acontecendo. A gente vê assim a boa influência que a educação fez, né, na vida dela. E o afeto com a avó
é maravilhoso, assim. E eu lembrei muito, assim, da minha avó também, que eu tenho essa ligação, esse afeto de aprendizagem, de amor, assim, a gente emociona. Sem dúvida, essa questão da família, dá pra ver muito o cuidado dos pais dela em relação a ela, né? E a preocupação em garantir um futuro, né? Então, em uma entrevista ela disse que quando ela era criança, a mãe dela falava pra ela pra não se pautar em aparências e alimentar o cérebro, basicamente, assim, que ela tinha que se garantir, ela tinha que conseguir o futuro pelo próprio ganho dela, né? E que quando ela era criança, ela entendia que a mãe dela estava dizendo que ela era feia e nunca ia casar. Então, depois de adulta... Ai, meu Deus. Então, depois de adulta, ela disse que comentou isso com a mãe dela e que a mãe dela disse que ela era idiota. Porque nunca que era isso que ela estava querendo dizer, né? Mas era nesse sentido de garantir por conta própria, né? Por isso que no filme ela mostra o desapontamento da mãe dela quando, em virtude do regime, ela acaba tendo que casar com 21 anos de idade, né? Que é uma coisa que os pais dela jamais queriam pra ela. Eles queriam que ela estudasse, né? Ela usa o casamento como uma estratégia de fuga, né? A própria avó, né, também, né, briga com ela. É legal isso daí, a questão do divórcio, né? Porque isso daí é uma coisa que era muito mais simples, né? Vamos colocar assim, né? E é legal também que a Marjane, ela nas entrevistas, ela desconstrói algumas questões. Ela fala que também não é tudo que pintam, né? A gente sabe que tem problema, sim, né? Claro, né? Mas assim, a questão da educação diz que tem um percentual muito grande de meninas, né? Estudando, né? E que o fato óbvio, né? De você ter acesso à educação empodera, né? Então seria muito mais difícil se não tivesse acesso à educação. Ela fala que tem um percentual grande, acho que é 66% de meninas na escola e tal, e que isso é legal pra caramba. As universidades do Irã estão entre as com o maior percentual de mulheres como alunas do mundo. E ela também menciona essa questão do divórcio, né? Porque ela se divorciou muito nova em virtude desse casamento, mas ela disse assim que as leis de divórcio eram mais fáceis para as mulheres antes da Revolução, mas ao mesmo tempo elas não estudavam, elas não tinham acesso a esse conhecimento. E aí ela diz assim, como que uma mulher que era casada e sem fonte de renda, com 6 filhos, ia se divorciar? Não se divorciava, a lei permitia, mas não se divorciava. Aí ela diz que hoje em dia, embora as leis sejam mais restritas, o Irã tem um percentual, um dos maiores percentuais de mulheres com 3º grau do mundo. As mulheres, elas estudam, elas trabalham, elas têm sua própria renda e elas se divorciam, porque mesmo com as restrições, existe a possibilidade financeira de emancipação. Assim, é uma coisa interessante que a Isabel mencionou realmente essa questão do divórcio. Isso é uma das coisas que o pessoal comenta aqui no Brasil, quando o pessoal rechaça, né, a mulher que ela se mantém numa relação de abuso, fala assim, mas por que você tá com esse cara? Porque você quer. Não, porque às vezes tem a questão financeira e tal, o negócio é muito mais complicado, né? Então a Marjane fala uma coisa que é bem importante. Eu acho ela muito corajosa também, na personagem dela mesmo, assim, de não esconder alguns erros, assim, desde a infância. A infância é mais complicado julgar, mas tem aquela representação, assim, dos meninos, tipo, sacaneando o coleguinha porque o tio dele fez alguma coisa em relação à política, né? E aquele momento que ela tá toda arrumada, aí tem um cara que olha pra ela, ela, tipo, julga o cara vai preso. Aí ela chega em casa e conta pra avó, e a avó dela fica super desapontada. Então, tipo, ela não esconde as próprias falhas, assim, ela mostra o processo da evolução, né? Ela meio que se assusta com aquele soldado e tal, aquela organização lá, e tipo, ela desvia a atenção dela pra outra pessoa, né? O cara que já tava regulando ela, né? É uma puta decepção pra avó dela, né? Que fala, pô, não foi isso que a gente te ensinou, cara. A gente falou pra você ser sempre verdadeira e tal, não fazer essa espécie de coisa, né? Como é que você repassa, né, a violência? Exato, e naqueles momentos também que ela mente sobre a identidade dela, né? Cultural, seu lugar de origem, assim, tipo... Ela não se admite, não se assume. Ela fala que ela é francesa. E aí depois ela começa a lembrar da avó dela e falando pra ela, e do pai também, né? Se lembrar de onde que ela veio. E aí ela retoma isso, assim. Ela passa a frisar essa identidade dela. Isso é muito importante. Mas mostra o processo de evolução que ela teve até chegar nisso, né? Ela não anula as falhas. Isso é muito massa.
essa parte dos defeitos dela também é interessante, como ela mostra todo o contexto político que ela já tem em casa, né? Então, os tios dela, os pais dela, todos eles têm posicionamentos políticos marcados que foram influenciando a forma como ela se portava, né? Então, na escola, ela aprendeu que o Shah é um enviado de Deus. Aí, em casa, os pais dela explicam que não é bem assim. E ela sempre vai mostrando as mudanças de pensamento. E outra coisa é que isso também mostra as incoerências ideológicas, né, dela e da família dela, né? Então, por exemplo, enquanto eles se posicionam como marxistas, no filme não aparece, mas nos quadrinhos mostram que os pais dela tinham empregada doméstica que era uma menina que veio com 8 anos do interior para trabalhar na casa deles. Então, os pais dela tinham uma estrutura doméstica muito rígida, com as empregadas, assim, todas num posicionamento que ela até fala, comendo na cozinha e coisa do tipo, né? Então, assim, existe uma incoerência. Eles eram marxistas, mas eles eram marxistas que viviam em uma estrutura de classes muito rígida, né? E não faziam nada para mudar isso nem dentro da própria casa. Eu li numa entrevista dela também que ela se refere aos pais como esquerda caviar, né? E retomando aquilo que a gente tinha falado no começo da gravação, dela não se dizer feminista, o mundo dela, entre aspas, era perfeito. Ela tinha essa questão de igualdade, de tanto de gênero quanto de classes. Então, pra ela, é meio que uma coisa que não existe, essas diferenças. Então, acho que talvez por isso ela não se assuma feminista. Mas, enfim, como já dissemos, isso tá claramente nas obras dela. Vamos lembrar que, bem ou mal, os pais conseguiram mandar ela pra estudar em outro lugar, né, cara? Coisa que tinha muita gente que não conseguia, né? Se o pessoal for ler Bordados, tem um momento que elas vão pra parte mais pobre do Teherã, cara. Então, é assim, entendeu? Que ela nunca teve acesso, e ela fala assim, pô, existem lugares assim aqui, entendeu? Então é bem assim, a Marjane, claro, né? É difícil, né? A gente comentou alguns podcasts atrás que a questão de se assumir feminista é uma coisa que soa muito pejorativa, né? Então é complicado pra pessoa entender, né? A importância que é você falar, né? Sim, eu sou feminista, né? E tal, e tirar um pouco desse ranço, né? Então pra ela também, que teve bem ou mal, claro, ela passou por muitas dificuldades, mas também teve muitos privilégios pra poder ter outras, né? Outras opções na vida. Então talvez seja mais complicado, né? Isso é uma coisa que se constrói, né? Fazer uma indicação de leitura, até porque me lembrou muito também quando eu tava revendo o filme, né? Que era o livro Lendo Lolita em Teherã, que ele foi lançado aqui no Brasil naquela onda do Caçador de Pipas, que veio um monte de livros em ambientações, assim, em Oriente Médio e tudo. Mas ele é um livro super interessante. Azar Nafisi, a autora, que ela era professora em uma universidade no Teherã de literatura ocidental. Então, quando foram acontecendo as restrições a respeito dos tópicos que podiam ser abordados em sala de aula, ela acabou ficando sem disciplina e conseguiu um grupo de alunas de confiança para elas fazerem encontros nas casas umas das outras durante 2 anos para discutir a literatura ocidental. Então eles têm capítulos de discussão sobre Lolita, Grande Gatsby, Orgulho e Preconceito, Madame Bovary, e é o mesmo estilo de narrativa, vai usando as discussões delas reais como paralelo para o que está acontecendo politicamente no país e tudo. E são relatos muito, muito interessantes. É no Irã. Eu não falei que era no Irã, né? É um filme de resistência política, né, gente? Também, assim. Eu tava lendo que, inclusive, ele sofreu perseguição do governo do Irã. Eles chegaram a mandar uma carta para a embaixada francesa protestando contra o filme e pressionando para que os organizadores de um festival de cinema, acho que de Bangkok, para eles retirarem da programação, assim. Também houve protesto da embaixada iraniana na exibição do filme na Nova Zelândia. Então, assim, é um filme... Eu acho que é um filme completo, porque você consegue retirar muitas interpretações e discutir sobre várias coisas. Assistam. Quem não tiver assistido ainda, assista já. Assista agora. Tem uma coisa que eu acho muito interessante no Persepolis também, por ele ser esse jogo com memória, assim. Ela até brinca em alguns momentos com o que ela lembrava, assim, por exemplo, em uma relação amorosa que ela teve que foi bem destrutiva. A imagem do garoto, ela consegue distorcer isso completamente no filme. É tipo um dos melhores momentos, assim. Como que dentro da lembrança dela, ela lembra da lembrança distorcida. Então é um jogo fantástico, assim, de
de imagem e de memória, assim, vocês precisam assistir. É um filme fundamental. Com certeza. E se é pra recomendar alguma coisa, eu gostaria de recomendar, talvez vocês não conheçam, inclusive pra vocês, né, que estão gravando aqui, tem uma animação muito legal também, chamada Sita Sings the Blues, né, que é uma animação que conta a história do Ramayana, né, produzido e animado por uma artista americana chamada Nina Paley, tá? Mas é muito interessante, tanto música, obviamente vai se tocar muitos blues, mas vai mostrar a história, assim, um contexto, assim, com uma ótica feminina de relacionamento, contando a história de uma mulher, né, os problemas de relacionamento e fazendo a comparação com a história do Ramayana. É sensacional, assim, pra quem puder acessar, 2008, vale a pena conferir, gente. Eu acho que tem no YouTube essa animação, Angélica. Será que tem com legenda? Eu achei sem legenda, não sei mais. Bom, mas o povo procura aí, né, dá suas cabeçadas aí, procura. C'était l'automne 1958. J'étais de passage à Téhéran. J'y rencontrai un certain Nasser Ali, dont je vais vous raconter l'histoire. Je me rappelle la première fois où je vous ai entendu jouer. Je me suis dit que je n'avais jamais rien entendu d'aussi beau de tout. Je ne vous la vends pas, je vous la donne. Pas maintenant. Désormais, tu es un grand musicien. Pour Nasser Ali, ce fut le début d'un long voyage de 20 années aux quatre coins du monde. Vamos falar agora então de Frango com Ameixas, que é de 2011, conta a história de Nasser Ali, um violinista. Na verdade, Isabel, eu acho que esse instrumento que ele toca não é um violino, não, é um tar, né? Que é um instrumento específico da região, né? É um tarista, olha lá. No quadrinho mas no filme, na adaptação, ele é violinista mesmo. E, inclusive tem gente que critica porque que ela colocou um instrumento que não é típico da região, né? Mas continuando, então ele é um violinista, ou um tarista, fica a seu critério, renomado que perdeu o gosto pela vida quando seu instrumento foi quebrado. Sem encontrar outro à altura para substituí-lo, ele decide então deitar-se em sua cama e esperar pela morte, né? Não é apenas o violino, né? Na verdade é o que liga a esse sentimento, né? Ele tocar, né? O violino, esse amor que ele perdeu, né? Essa frustração amorosa, né? Que isso vai sendo mostrado de maneira paulativa, né? No filme, né? Assim, você começa com a história, você já começa com o enterro, né, cara? Né? Na verdade, o spoiler é logo no começo. Começa com o enterro, depois que vai mostrar direitinho, né? Esses 8 dias, né? Que são os dias que ele vai levar pra morrer, o motivo, né? As lembranças, os flashbacks, o que rolou pra ele tomar essa decisão, que o violino é a gota d'água, né? Pode ser a gota d'água, porque na verdade já tava rolando muita coisa a mais, né? É ligado às memórias drásticas dele mesmo, essa nostalgia dele. Nada linear o filme, né? Completamente louca a forma de voltar no passado. Com certeza. Não, só mencionar que eu esqueci de falar que, o violinista é o Nasser Ali Khan, é o Mathieu Maric, que é o cara do Escafandre e a Borboleta, né, meu? Maravilhoso. A Pele de Vênus. O último, do Wes Anderson. Grande Hotel Budapeste. O Grande Hotel Budapeste, ele também tá nesse. É isso que eu ia falar, esse filme é bem Wes Anderson, né? A narrativa, o jeito que ela conduz, e eu gostei muito também quando ela mostra cenas do futuro dos filhos deles. Aquela cena do filho, a vida deles, gente, eu achei incrível. Aquela coisa meio kit, super colorida, totalmente destoante da narrativa, né? E os atores forçados naquela americanização. Eu tava tendo um pouco de dificuldade pra entrar no filme no começo, justamente por essa não linearidade que vocês comentaram. Mas aí você começa a ver o jogo que ela usou pra gravar, eu achei muito, muito bom. Nessa parte dos filhos é muito interessante porque o visual de sitcom americano é usado pro filho que não tem muito a ver com o pai, né? Que não tem muita ligação, que é diferente, não tem essa coisa nostálgica. Ele é um menino mais alegre, bagunceiro, então aí mostrou ele a fase adulta dele como um sitcom americano. E pra filha mais velha, me pareceu, como ela era mais ligada a ele, com uma personalidade parecida, mais nostálgica, enigmática, assim, me pareceu que um filme de gangster, sabe? Aquela hora que ela tá jogando
as cartas, assim, toda enigmática, aquela cena na mesa de jogos. Então, eu gostei de como ela pegou uma linguagem cinematográfica para retratar as personalidades de cada um dos filhos, as personalidades diferentes, né? É quase cinema noir, né? A filha mais velha. Ela é totalmente soturna, é toda pra contrapor, assim, completamente ao filho. Então, isso que eu achei legal, né? Como ela joga várias linguagens dentro de um único filme, ele tem várias vibes, aí tem a parte mais romântica, tem a parte trágica, a parte engraçada. É um filme bem completo. É difícil de definir o gênero dele, né? Justamente exatamente. Por isso, assim. Não dá pra dizer que ele é uma comédia, que ele é um drama, porque ele tem um pouco de tudo, né? E, gente, eu fiquei besta com as atuações desses atores, cara. A Maria de Medeiros, maravilhosa nesse filme. Apesar de odiável, né, em algumas partes. Reparei que eles todos têm olhos muito expressivos. Sim, assim. Isso é verdade. Olho grande, sabe? E aquele enquadramento que coloca o personagem no meio, bem no centro, ainda, sabe? Eu fiquei viajando nisso. Eu falei, gente, que interessante. Eu achei que a filha, até o jeito que ela foi retratada, isso é legal, esse ponto de vista que vocês colocaram, né, meio no ar e tal, mas ela lembra um pouco a própria Marjane, né, esse negócio de estar fumando o tempo todo, né, é verdade. E tal, ela fala do cigarro, o primeiro ataque de coração, o segundo, né. Humor negro. E quando aparece esse anjo da morte, é uma coisa à parte, que aí eu dei risada alta, que foi maravilhoso, né, que ela pega o anjo da morte, Azrael, né, isso. Que é pra ser uma coisa assustadora. E, é hilário, é maravilhoso. E esse anjo é meio sétimo selo do Bergman, assim, né? É verdade. No contexto que ele aparece, assim. E tem umas coisas meio surreais. Tipo, tem aquela cena que o Matteo Moric fica esbugalhando o olho de um jeito muito engraçado, vocês falarem olho. Tem uma cena que chega uma mulher toda bonitona, assim, que a gente não vê o rosto dela. A gente vê o salto, depois, tipo, os seios. Aí ele abraça, aí fica aquele seio gigante, assim, ele vai ficando pequenininho. É muito Almodóvar isso, né, cara? É muito Almodóvar, exatamente. E algumas coisas meio Fellini também. Tem uns outros anjos que são, tipo, meio felinianos, assim. Tem a Isabella Rossellini, que é outra puta atriz, assim. Tá muito parecida com a mãe dela em alguns momentos, né? Com a Ingrid Bergman. Então, maravilhoso. Parece uma grande homenagem ao cinema, né? Ao cinema, né? Várias linguagens e estéticas. Exatamente. E é legal, assim, eu assisti os 3 filmes na sequência, né? Então, você vai vendo também como ela já vai criando essa coisa do humor negro, que ela leva a extremos nas vozes, né? Isso eu gostei muito. E o mais legal também é pensar que ela realmente... Talvez por ela ter vindo de outra mídia, que é os quadrinhos, ela não se prende aos modos tradicionais de narrativa de cinema. Esse filme, embora seja feito com atores, ele tem toda uma inventividade, ele mistura as coisas, a estética dele é muito lúdica, ela brinca com as imagens de uma maneira que talvez diretores mais convencionais, formados diretamente já no cinema, não fariam, mas é que realmente, é como ela fala, o cinema, a única limitação é o que você quer fazer, né? Então, tá aí, né? Não precisa ser um retrato realista, ela tá experimentando com as formas. Tem alguns momentos que, inclusive, tem animação, né, misturada nesse live action, mas tem alguns momentos do live action que parece animação, assim, que tem uns blocos, assim, meio teatral, a forma como é representado. Tem algumas iluminações bem expressionistas, tipo assim, de sombras mesmo, em alguns momentos. E tem hora que lembra um pouco o Jean-Pierre Jeunet também, do Amélie Poulain, algumas cenas. E eu gosto muito também, tipo, das apresentações do imaginário da morte do personagem do Matteo Moric, assim, que fica tudo hilário, tipo, aqueles jargões, assim, tipo, pular do penhasco, atirar na cabeça, tomar veneno, e é tudo, ele representa do jeito que é muito hilário, você não consegue pensar, assim, na morte como dramatização, sabe? Tem aquela fumacinha do cigarro também, do personagem que viaja até o momento, é muito fantástico, é muito onírico. Sim, maravilhoso. E é legal também a figura da mãe, né, porque... o cara, ele foi pressionado a se casar, né, e tal, já tinha viajado o mundo todo, e a figura materna, ela tem uma influência, né, é engraçado como ela mostra, às vezes, uma influência negativa, né, no Bordados, pelo menos uma história específica lá, do cara que quer casar com uma moça divorciada, e a mãe, mesma coisa, sabe? A mãe falando, então eu vou me matar, então é engraçado como ela representa essa figura materna também, que como
pode ser interessante e positiva, como mostra em Persepolis, também pode ser aquela figura de autoridade e tal, que, né, vai te ferrar, né, cara? Que cilada, Bino. O cara, ele casou com alguém porque foi pressionado para casar. Que cilada, Bino. Foi ótimo. A Esther falou de Amélie Poulain. O figurino é feito pela Madeleine Fontaine, que fez o figurino Fabuloso Destino de Amélie Poulain. E que fez também o Jack com a Natalie Portman. Vocês recordaram, adorei a menção a Amélie Poulain, viu? Não cheguei a pensar nisso daí, né? Como é uma ótica assim, meio diferente, assim, um sentido colorido, né? O Jean-Pierre Jeunet, o cara das cores, né? E tal, não acabei não pensando nisso. Aqui tem tons mais sóbrios, né? Mas eu acho que até na linguagem que ela usa, assim, meio brincadeira dramática, lembra um pouco ele. Jerry is a hard worker. You're doing a great job. A friendly face. You have the greatest hair, Tom, in the back. A genuinely nice guy. Do you want any of this pizza, John? Cold pizza? No, thank you. Who's my guy? Who's a good boy? Got a date on Friday night? But you don't want to know. Don't run! What's in his fridge? Em 2014, Marjane então lança o filme As Vozes, que é uma comédia de humor ácido protagonizada por Jerry, um homem simpático e tímido que vai atrás de seu interesse amoroso, que no caso seria Fiona, a sua colega de trabalho. O Jerry, ele é aconselhado pelas vozes de seu gato malvado e seu cão bonzinho, que precisa decidir, né, que caminhos deve tomar então. O roteiro é do cara de, por exemplo, Atividade Paranormal 2, né? Nossa. Então, é interessante, gente, que eu até brinquei com o meu namorado que assistiu comigo, que é uma espécie de olhe quem está falando também do terror, entendeu? Até brinquei. Né? Já que tem cachorrinho, boa, tem... comparações da Angélica. É tipo a comparação que você fez do Swiss Army Man, Angélica, que eu assisti, eu tô encantado. Acho que você falou que era Brick Mountain com o Morto Muito Louco. Eu falei que é um Morto Muito Louco with feelings, né? Gente, muito bom, cara. É muito bom, cara. Raquel, assista isso daí se tu puder, é muito, muito legal. Tu chegou a Swiss Army Man. Muito bom. Muito foda. Bom, assim, mas é um filme que, assim, gente, a crítica deu uma detonada, né, no filme e tal. Não comprou a Brinks, né? Eu acho que é um filme que tu tem que estar num humor Marjane Satrapi de ser, né? Exatamente. Satrapiano. Satrapiano, boa. Satrapiano. Exatamente isso. Tem problema, sim. Eu, por exemplo, gente, por mais que eu gosto muito de Deadpool, por exemplo, entendeu? Eu me divirto muito com Deadpool. Eu também adoro. Assim, eu tinha problema com Ryan Reynolds. Mas ele tem uns filmes legais, tem filmes que ele consegue se dar muito bem, pô. Tem um filme que ele gravou, pô, é ele sozinho, até esqueci o nome do filme, que é ele, acho que é Enterrado Vivo. Esse filme é muito legal. A atuação dele, ele tá com tudo nesse filme. Mas tem alguns filmes que parece que ele tá no piloto automático. Esse é um filme mesmo, assim, que, cara, ele é um personagem até simpático, né, porque ele é meio aberrante, né. Mas tem uma coisa maravilhosa que é assim, que eu vi no filme, perguntar pra vocês se vocês viram isso. É claro, ele tá falando com os bichos respondendo e tal, são diálogos até engraçados, gente, né? Assim, mas a casa dele parece muito bem iluminada, limpa, todos os ângulos filmados são ângulos de uma casa assim, acolhedora, gostosa, né? E quando é outra pessoa olhando pra casa dele, é uma coisa totalmente diferente. Isso é muito bizarro, maneiro, cara. Né? É uma espécie de Dexter, né? Uma coisa meio Dexter, né? Dexter com bichos, né? Até a forma que ele olha pras cabeças, espero não estar dando spoiler, mas tem cabeças maravilhosas no filme, que ele olha pra elas limpinhas, assim, tipo, ele vê os cadáveres dele como limpinhos, não teve nenhuma violação ali, tá tudo ok, é santo, né? E na verdade, quando a outra pessoa olhando, é exatamente isso, é podre, você vê a decomposição do cadáver, mas ele não, ele enxerga tudo como puro e correto. Quando ele não está medicado, é que ele consegue ver daquela forma. Quando ele se medica, que aí vem a realidade, né? O remédio é pra controlar os sintomas da doença. Um dos sintomas
é que ele enxerga as coisas de outra forma. Tudo bem. Daquela forma fantasiosa. Ele faz uma descrição maravilhosa da psicóloga. Aliás, a psicóloga é um caso à parte, né, gente? Vamos combinar que a psicóloga é uma atriz muito mega fodona do caraco. Sensacional. Que é Jack Weaver, é Animal Kingdom, pronto, Reino Animal. Que ela é tipo uma mãe gangster, sensacional. Ela tem um poder no olhar dessa mulher. Eu sou meio apaixonada por essa atriz aí. Quando eu vi a psicóloga e ela tem aquele olhar firme, né, maravilhoso, eu falei, puta, cara. Tipo assim, aí tu tem a impressão, olha só como é problemático, né? Que tipo assim, meio mundo engole o Ryan Reynolds, entendeu? Fiquei com isso assim, porque tem muita gente boa no filme, sabe? Aí tu fala, caraca, tá todo mundo engolindo o Ryan, cara. Não tá segurando a onda. Eu sou muito apaixonado pela Gemma Arterton, tipo, muito apaixonado mesmo. Vejo tudo que ela faz, assim, e fico babando, assim. Ela é muito incrível. Aparece a Anna Kendrick, por exemplo, né? Também tá ótimo. Não, acho legal que a Stefania mencionou o Swiss Army Man, até porque eu tinha comparado esse filme na minha cabeça com esse Swiss Army Man, porque esse filme, o Swiss Army Man, ele é a narrativa de um homem que conversa na mente dele com um cadáver e eles criam toda uma vivência deles a respeito da idealização que ele tem também em relação ao relacionamento com uma mulher que ele nem conhece. E nesse filme aqui, pelo fato de ser dirigido por uma mulher, ele tem essa mesma lógica de, na cabeça dele, ele acredita que elas querem ser mortas por ele ou que ele mata elas sem querer. Mas aí a gente fica questionando, ele é um narrador não confiável, né? Será que ele realmente matou elas sem querer? Até que ponto aquilo ali corresponde à realidade, sendo que a gente é apresentado pro fato de que toda a realidade dele é distorcida pela forma como ele enxerga, né? Então me parece que não é à toa que, por exemplo, é o gato que incentiva ele a matar, porque ele chama o gato de Pussy, né? Pussy, no caso, buceta em inglês, botando em termos... Mas é que eu acho que existe uma relação. Ele coloca como se fosse as próprias mulheres que quisessem ser mortas por ele, né? Quem é que sai correndo pra ajudar alguém com uma faca na mão? Cara, o cara vai correndo, a mina sai do carro. Pera aí, deixa eu te ajudar, porra, tá com uma faca. Eu acho que no final das contas esse filme ele funciona como um Swiss Army Man, só que do ponto de vista da mulher stalkeada, que é a colega de trabalho dele. Porque lá no outro filme, essa obsessão do personagem é romanceada e é mostrado como um negócio bonito e imaginativo. E aqui, sob a direção de uma mulher, é mostrado como uma comédia de horrores de serial killer, né? Então... ele tem uma coisa de slasher, né, e tal, né? Ele tem a temática do slasher ali, né? Aquele negócio de eu comecei a matar, agora eu não consigo mais parar, né, cara? A única coisa que eu fiquei meio assim com esse filme, porque eu gosto muito do Alex de la Iglesia. Tem um filme dele maravilhoso, Crime Perfeito, né? Que é um filme que tem um musical, né? E eu acho que esse filme também, no final dele, ele tem uma espécie de musical, né? Quando no finalzinho. E é meio fora de contexto. Não encaixou bem no filme. Mas de resto, eu até achei o filme muito interessante e muito divertido. Tem umas cenas que elas rendem risadas mesmo, entendeu? Porque as coisas que o gato fala, e tudo é ele, né? É muito Dexter, né? E tal, tudo é ele conversando com ele mesmo e tal. Os próprios animais uma hora falam pra ele assim, pô, tu sabe que essas vozes, nossa, é tudo você, né, meu? E a atuação dele, né, ele tá muito bem fazendo os papéis, principalmente do gato. Porque ele dublando todo mundo, né, a voz dele modificada, né, do próprio Ryan Reynolds. E ele que convenceu a Marjane pra fazer isso. Eu li que ela ia contratar atores para fazer as vozes, né? E ele convenceu ela, mandou uma gravação de áudio pra ela com vários tipos de vozes e entonações que ele conseguia fazer, e aí convenceu. Até porque ajuda nessa coisa de ser ele mesmo. Sim, né? Exatamente. Reforça o conceito. Não, o Ryan Reynolds é aquele ator engajado, né? As vozes eu gosto dele, também, gente. Não sei, eu acho que combina com a proposta, que essa coisa meio dúbia, sabe? Que ele parece ser bonzinho e inocente, mas na verdade tá se tornando um assassino serial. Então tem aquele sorriso meio estranho. É uma estranheza que eu acho que foi legal pro filme, eu gosto. Ele tem uma cara meio de bobão, assim, né? Essa coisa da inocência foi ele que contribuiu com o personagem também, porque a Marjane falou
que o personagem no roteiro, que era um roteiro que estava naquela blacklist, né, dos roteiros mais aguardados para serem adaptados, mas que ninguém pegava o projeto, né? E ela disse que no roteiro o personagem era muito mais dark, assim, que ele falava um monte de palavrão, e que o Ryan Reynolds é que falou, isso não faz sentido, o personagem não funciona assim, ele tem que ser como um menino de 11 anos, que a gente realmente nutra simpatia pra ele, deixa os palavrões pro gato, para as pessoas terem empatia com o personagem. Então, como a gente vê tudo sob o ponto de vista dele, realmente a gente percebe ele como um cara gente boa, e não como um serial killer, né? Talvez Ryan Reynolds seja um bom diretor. Tá vendo como ele é bom de tomar algumas decisões, né? Olha, eu não sei, tem ele e outro cara lá, o cara dos filmes do Refn. Qual é o nome do cara dos filmes Nicolas Winding Refn? Sim, ele até dirigiu Ryan Gosling. O cara que vai fazer Ryan Gosling. Eu coloco os dois muito lado a lado na minha cabeça, e eu tenho muito problema com esses dois atores especificamente, entendeu? Até porque eu fico muito na dúvida na minha vida se eles realmente estão atuando pra ter cara de nada. É tipo Keanu Reeves, entendeu? Eu amo Keanu Reeves, gente. Eu amo de paixão e defendo sempre. Ele é ótimo. Ele é ótimo, mas ele tem uma cara de pôster forte, entendeu? Ele não é um cara assim muito, né? Mas assim, é só pra justificar, né? Mas eu gostei. Aliás, As Vozes é interessante, que eu cheguei nele muito por acaso e muito antes da gente pensar nessa gravação, né? Porque eu falei assim, eu vou assistir qualquer coisa. Sabe quando você tá meio cansado? Fala assim, pegar qualquer bagulho pra ver aí e tal. E o filme é super divertido, ou seja, eu acabei me divertindo bastante. Eu até não consigo nem entender a crítica falando assim, o que a Anna Kendrick tá fazendo aí, entendeu? Não entendi bem. Eu me diverti muito, eu gostei mais até do que, apesar da inventividade, do que do Frango com Ameixas. E essa questão, né, também de não ser uma história que ela escreveu, ela diz que permite ela ampliar pra coisas que ela não viveu, né? Porque ela jamais escreveria sobre um homem que conversa com animais e que é um serial killer. Então, realmente, o fato de ela não ter escrito permite ampliar, né? E cara, é um filme muito divertido. Eu até entendo, talvez, quem possa criticar pelos aspectos do retrato psicológico, psiquiátrico, pode ser que incomode algumas pessoas que podem ver conflito entre usar uma condição psiquiátrica como fonte de comédia, de humor, né? Mas pra mim, da maneira como foi utilizado, como foi abordado, eu achei o filme muito divertido. Assim como a Angélica, eu tinha visto esse filme no começo do ano, sem dar nada por ele, e eu não gostei. Aí eu revi agora, depois de ter lido o livro A Menina Submersa, de uma escritora de origem irlandesa, que eu não vou lembrar o nome agora, que é meio complicado, que a gente até leu no Leia Mulheres agora em outubro por conta do Halloween. É uma personagem esquizofrênica, então nada do que tá escrito ali você pode confiar. E é o sentimento que eu tive com esse filme também. Porque nada daquilo a gente tem certeza se tá acontecendo ou não. Então isso acabou não me incomodando, isso que você falou, Isabel, das questões psicológicas dele. Porque a gente não sabe nada daquilo, o quanto é verdade e o quanto não. Então Esse foi um ponto que eu gostei muito. E só um ponto que eu queria fazer do gato, eu fico muito puta de botarem sempre o gato como o malvado, o diabinho, né? Só que na entrevista a própria Marjane fala que o ator gato, ele era insuportável e não queria fazer nada de acordo com o que ela queria, né? Então eu acho que é magnífico, gatos são os reis de tudo, eles fazem o que eles querem, e aí eu aceitei o papel de, tipo, malvados porque eles são foda. Pronto, é o que eu queria dizer. Cara, ela disse que esse gato às vezes resolvia aparecer pra gravar, tipo, 4 da madrugada, tinha que mandar assistente de direção pra conseguir captar a cena da forma como eles tinham imaginado na hora que o gato se dignava a atuar. Exato, e o gato tinha que ficar numa sala separada com 3 câmeras em cima dele pra conseguirem captar a cena. E o cachorro era super de boa, fazia tudo o que queriam, sentava. E ela até fala, você podia falar sit pro gato, ele ia entender, mas ele não ia fazer porque ele é um gato. Tipo, maravilhoso. Mas é legal, a estética dele também retoma um pouco esse kit, né? Assim, bem coloridão, figurino, bem vintage. Tem umas coisas estranhas, tipo, tem aquele Jesus no final, né, do musical, que a Angélica comentou, que é bem estranho. Que também destoou total, mas vale a pena demais. Né? Além da comédia, né, do humor negro, dessa coisa também de ter o tema de assassino serial, eu acho que é um drama sensível, exatamente porque tá mostrando a visão dele, né, a subjetividade dele, e, poxa, remete à infância dele, de como que foi difícil, o trauma que ele passou com a mãe. Então, assim,
apesar de ter as partes humorísticas e ser a maior parte do tempo humor negro, eu acho que ela também sabe retratar a enfermidade psicológica dele. Que acredito não seja só esquizofrenia, eu acho que tem ali também um transtorno de personalidade e aquele transtorno obsessivo-compulsivo, porque ele organiza tudo, né, estrategicamente bem, assim, com aquelas embalagens que não vou dar spoiler, mas vocês sabem o que tem dentro. Tipo, a empatia que a gente cria através dessa visão dele foi muito sensível da parte dela, sabe? Eu concordo, a parte do drama realmente, porque, como vocês já citaram, né, você tem todo um apego, né, ao serial killer, porque você fica meio com dó, apesar dele estar matando as pessoas, aí o próprio gato chega e fala, né, não, você foi prestar ajuda com uma faca, não é assim que funciona, né, e só retomando a questão das cores, eu tava lendo, a Marjane, ela fala que ela é obcecada com essa questão de cores, ela odeia roxo, por isso que ela colocou muito de cor de rosa, e pra destoar, né, de uniformes de trabalhadores, assim, que a gente costuma ver em filme, né, então parece um pouco estranho, mas lendo a entrevista dela, até depois a gente pode deixar o link, na cabeça dela, com a explicação, faz sentido o uso de tantas cores, e até a cena final eu acho que faz muito sentido dentro da cabeça dele, né, que, tipo, pra ele nada do que ele tava fazendo era errado, então no final se junta todo mundo, tá tudo bem, e aí eu acho que acaba fazendo um pouco de sentido depois. E eu acho também que esse uso do rosa de maneira bastante ostensiva, principalmente no ambiente de trabalho ali, os uniformes, as coisas relacionadas às banheiras e tudo, também tem a ver com essa coisa de que ele acha que no final das contas existe uma opressão das mulheres, por parte das mulheres para ele, assim, não é algo que ele fala explicitamente, mas é algo que fica meio subentendido nessa relação que ele tem com elas e na forma como ele acha que elas querem que ele mate ele. Então eu acho que ela usa o rosa como uma maneira de marcar a forma como ele está sendo super rodeado por esses elementos entendidos como femininos. Eu também acredito nisso, Isabel. Inclusive, em uma das personagens, a gente vê ela usando batom rosa, uns pontos bem, assim, específicos de rosa. Remeteu a isso também. E me remeteu também a essa questão da inocência, que rosa a gente sempre lembra um pouco de infância, né? Aí me remeteu à inocência também. Eu gosto também, assim, da questão de ser um filme massa, um filme muito diferente, e com animais falantes, né? Porque... Assim, tem o Godard fez um cachorro falar também em um filme dele, assim. Geralmente, filme com cachorro falante é muita tosqueira, velho. E aqui ficou legal pra caramba, tipo, gato falando, cachorro falando. Não ficou tipo filme de sessão da tarde, assim. Não ficou tipo, né? Olha quem está falando também. Exato. Ele tem muito drama, as conversas com a psicóloga, as coisas que a psicóloga fala pra ele, que aquilo ali calou fundo também no meu coração, quando ela fala desse negócio de você se sentir não pertencendo, inadequado e tal, quando eles têm lá uma conversa lá pro final do filme, né? Sensacional essa parte. Muito essa bom, parte, né? O que é falado pra ele, esse diálogo deles, depois já volta de novo pra questão do assassino serial, né? Mas é muito legal, é muito legal. Essa questão de misturar os gêneros, né? Me lembrou muito Mate-me, por favor, da Anitta Rocha da Silveira. Maravilhoso! Sinfonia da Necrópole, da Juliana Rojas, que eu acho também sensacional. E todos têm essa coisa do pouco de terror, do suspense, misturado com o humor e com drama. Eu gosto muito disso, gente. Eu acho sensacional quem consegue fazer essa dança fluida de gêneros, assim, e fica criativo, sabe? Fica inventivo. Eu, de cara, já gostei do filme na primeira vez que eu vi, que eu não me lembro quando foi, mas eu também não tinha me atentado pra diretora. Bom, Marjane Satrapi, só amor, maravilhosa. Quero continuar lendo tudo que ela escrever, quero continuar assistindo tudo que ela dirigir, porque eu acho que os filmes dela têm uma característica que é, pelo menos, mesmo que você possa ver defeitos ou algum problema na narrativa, eles são extremamente inventivos, são imersivos, ela mistura gêneros, ela usa as técnicas variadas, ela tá sempre explorando e inventando. E a maneira como ela lida com as emoções nas narrativas também é muito interessante. Gostei demais.
Espero que daqui a uns anos ela continue trabalhando com temas autobiográficos, porque acho que ela tem uma intensidade na forma de tratar a própria vida dela que realmente faz parecer com que seja uma narrativa ficcional quase, assim, né? Não sei nem o que dizer, assim, maravilhosa, adorei. É isso, em resumo. Recomendação mesmo, era só o Lendo Lolita em Teherã, que eu já tinha falado. Pra quem quiser me acompanhar, eu tô escrevendo lá no estantedasala.com. Maravilhoso, Isabel. Muito obrigada, viu, minha amiga, por mais essa gravação. Super legal. Bom, assim como a Isabel, também só tenho a recomendar. Também tenho muita vontade de continuar lendo os trabalhos dela. E por ela trabalhar com tantas coisas diferentes, eu acho que isso trouxe uma diversidade incrível pros filmes dela, né? Ela conseguiu fazer uma animação, um drama meio engraçado, depois fez um terror engraçado que também tem drama, e sempre usando, tipo, pessoas, animações, animais. Gosto muito dessa diversidade do trabalho dela. Eu vi que ela vai fazer um segmento do Berlin I Love You, né, que deve sair o ano que vem, e ela também tá pra adaptar um livro de algum autor que eu não me lembro o nome, então eu acho que tem bastante trabalho dela aí pra gente ficar atento. E também recomendar que o Persepolis, ele já foi lido por vários clubes do Leia Mulheres pelo Brasil, ainda vai ser lido porque ele é uma obra muito importante. Dito isso, né, eu sou uma das mediadoras do Leia Mulheres aqui de São Paulo, também escrevo no site do Leia Mulheres algumas resenhas, e tenho uma coluna sobre obsessões no blog O Espanador. Muito bom, Michele, muito obrigada. Muito amor pela Marjane, diva. Eu tenho, assim, um problema ainda em relação a não ter lido tudo que ela fez, assim, todos os quadrinhos e tal, mas vou correr atrás porque vale muito a pena. É fundamental você assistir anteontem se não tiver visto. E eu ainda tô no Cinema em Cena, mas por trás das cortinas ali, né? Tô escrevendo no meu blog mais ou menos uma vez por mês, escrevi sobre A Chegada, maravilhoso. Paguei língua porque eu gostei muito de um sci-fi. Pois é, eu ia te perguntar isso em off pra ti. Eu fiquei assim, mocinha, você gostou de um sci-fi? Olha só que bonito você ficar julgando gênero, né? Olá. Paguei língua. Ainda do Villeneuve, que, tipo, eu não gostei do Homem Duplicado. Eu amei A Chegada. Aí eu escrevi lá no blog, mas eu não sei quando vocês estiverem ouvindo. Já vai estar outro texto, de repente, né? Porque enfim, mas é isso aí. E aí tem os discos da ST também, que tem as capinhas de discos lá, que eu me empolgo bastante no Instagram, né? Faço também o Instagram feito por elas, por favor, sigam. Sim. E é isso aí, galera. Beijo do coração, beijo do gordo. É isso aí. Eu tô com sim, tipo de programa do Silvio Santos. Sim, né? Quando a pessoa acende a luzinha, né? Sim. Que horror, gente, que horror. Maravilhoso. Olha, quero agradecer a Raquel, que ela aceitou o nosso convite. Raquel, pra quem não conhece, tô falando aqui pro ouvinte, ela tá lá com o Renato, né, esposo dela, fazendo lá um podcast sensacional, Cinematório Café, né? Depois que acabou o Cinema em Cena, deixou muita gente órfã, né? Eu mesmo me sinto órfã do podcast Cinema em Cena. Raquel, eu também. Pois é, eu queria muito que você reforçasse, falasse pro pessoal assinar o feed, dar o link do blog pro pessoal poder ir lá, e te agradecer novamente, né? Porque fico muito feliz de conversar finalmente contigo, viu, Raquel? Eu também gostei demais, fiquei feliz demais. Eu que quero agradecer o convite, porque o trabalho que vocês fazem é fundamental. Eu tô acompanhando e é importante demais a gente sair do conforto e conhecer as mulheres que fazem cinema, né, gente? Porque elas fazem bem demais e a gente tá perdendo se não procurar conhecer. E vocês estão fazendo esse trabalho maravilhoso que é da visibilidade, é fazer as pessoas acordarem para isso. Então, obrigada pelo convite, adorei e espero participar mais vezes, quem sabe. Por favor. Sobre a Marjane, assim, sensacional, né? Não tem o que criticar negativamente, porque ela é uma baita artista, assim. Eu acho que ela é muito completa como cineasta, porque eu percebi que ela é uma grande maestra de linguagens, assim. Ela funde de forma muito orgânica estéticas diversas, temas e sentimentos diversos. Então, eu acho que ela consegue se expressar artisticamente de uma forma muito bacana. E eu recomendo demais os quadrinhos e tudo. Eu li Bordados, também gostei bastante. E é isso, recomendo ver os filmes dela, quem não viu, recomendo acompanhar, igual a Michelle já falou que ela tá com um projeto de filme, né, pra sair, Berlin I Love You. Então,
é ficar atento ao que ela faz, porque essa é fera. E sobre o podcast, né, que eu faço, é o Cinematório Café, junto com o Renato Silveira. Além do podcast, a gente tem o blog, ele é o editor, e aí eu escrevo colunas e faço alguns textos também. O Instagram do Cinematório também está super ativo. Lá a gente a gente dá dicas todos os dias, dicas cinéfilas do que está acontecendo, assim, de mostras, de notícias. E eu tento fazer uma coisa assim bem legal em relação às imagens. Eu falo de cinema no Cinematório, mas também falo de moda no Moda Útil. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá sobre moda, eu também estou em modaútil.com. Legal. E qual que é o endereço do Cinematório Café, do blog? Do blog é www.cinematório.com.br. Ah, maravilha. Muito obrigada, Raquel, pela sua participação. Fico muito feliz, a casa cheia, assim, florida e bonita, maravilhosa. Muito bom. Também gosto. E minhas considerações sobre Marjane. Eu tive acesso, como eu falei, primeiramente aos quadrinhos da Marjane, principalmente Persépolis, né, que é impactante. Gosto muito de bordados. Eu acho que talvez aqui no Brasil, muita gente ainda não leu bordados. Eu não vi muita galera falando sobre bordados. Eu gostaria, como é muito interessante o que é conversado, eu gostaria de ter mais gente para debater. Coloque aqui nos comentários pra gente, aqui do SoundCloud, se você já leu bordados e tal, que eu achei fascinante. E ela é, com certeza, uma pessoa ímpar nesse meio, né? Uma pessoa que tem muita personalidade, que ela tem uma coisa que eu gosto, assim, que é aquele ar, assim, de que quer quebrar as regras, sabe? Meio subversivo. Eu gosto disso no cineasta, sabe? Eu tenho muita simpatia. Então, eu tô, claro, na torcida junto com todo mundo, aí esperando tanto a Marjane fazendo aí suas maravilhosas histórias em quadrinhos, né? E tal, ou graphic novel, né? Ficar né, ao critério de quem consome, esperando também no cinema, porque eu acho que ela desempenhou bem, então dá pra a gente aguardar com ansiedade. Se eu puder fazer uma última recomendação aqui, só no finalzinho, até porque ela gosta tanto dessa HQ, né? Ela já mencionou, tem uma HQ francesa chamada O Gato do Rabino, e, inclusive virou uma animação, né? Muito legal também assistir essa animação, algum tempo atrás. Quadrinho, uma animação que fala sobre isso, os debates ali, as perguntas sobre religião, né? Mas é muito interessante também. A animação, gente, tem no YouTube também, acessível lá, bonitinho, tá? Não vale a pena conhecer, gente. Não deixem de acessar, de conhecer e de divulgar a Marjane Satrapi. A gente aqui, uma honra, sem saber nem que tava gravando no aniversário dela, né? Então a gente tá aqui com ela no coração. Ela também promove diversidade de atores, as nacionalidades diferentes, tipo, em Frango com Ameixas. Tem francês, tem portuguesa, tem iraniana. No próprio As Vozes também tem americano, canadense, inglesa. E isso eu acho bacana também. Muito bom, sim, é verdade. Tem um ator de Amélie Poulain, né, no Frango com Ameixas, né, e tal. Vocês lembram dele, né? Sim, aquele baixinho, porque eu gosto desse ator. O da feirinha. Tem um filme com ele chamado Angel Way, não lembro quem é o diretor, é Angel-Way, Angel A, né, que é maravilhoso, assistam, muito bom também. Em preto e branco, tu gosta dessa estética, né, Estefânia, né? Tu vai curtir. Com certeza. Então, continuemos aqui o nosso bate-papo. Não deixe de escrever pra gente quer saber a sua opinião. Manda um e-mail pra gente tá aqui esperando os seus e-mails, né? Não são cartinhas, né? Que a gente não tem uma caixa postal ainda, mas a gente vai providenciar futuramente. Mas mande seu e-mail pra gente. Nosso e-mail é cinemafeitoporelas@gmail.com. No Facebook nós estamos lá como Feito por Elas, porém você pode acessar facebook.com Cinema Feito por Elas. No Twitter é @feitoporelas_. No Instagram também, né? Não deixem de seguir, porque a Estefânia tá fazendo uma curadoria maravilhosa. A gente deixa então aqui um grande abraço, né, para você ouvinte, ao som de Eye of the Tiger. Pronto, né? Pra ficar rolando aqui, terminar legalzão. Maneiro, gente. Um grande abraço, até o próximo podcast, gente. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Back on the street, did my time, took my chances. When the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of a rival. And the last non-survivor stuck his prey in the night. And he's watching us all with the eye of the tiger.